Olá, eu sou Michele Souza Silva, sou doutora em História desde 2014 e hoje eu vou apresentar para vocês o Virtudes na História. É um canal que eu quero que seja de entretenimento cultural, mas que seja focado em discutir a história de um modo um pouco diferente que a gente vê pela internet, que é a ideia de uma história que possa contribuir, que possa nos ajudar a ser pessoas melhores, pessoas mesmo, indivíduos melhores. Né? A história, ela, na Idade Média, por exemplo, né, o nosso grande Fernão Lopes, um historiador em língua portuguesa, um historiador português, o primeiro grande historiador português, por exemplo, acreditava na história como magistra vitae, ou seja, como mestra da vida, né, aquela que nos traria exemplos de virtuosos e não virtuosos, mas que nos ensinaria certas condutas através desses exemplos da história. Então, não que isso seja possível ser resgatado, né? Nós somos de outro tempo, isso já não faz parte mais da nossa, da forma como a gente pensa a sociedade e a própria história, da forma como a gente, dos nossos interesses e tudo mais, não que isso seja possível ser resgatado, mas talvez uma ideia de pensar em grandes homens, ou grandes erros, em grandes acertos, ou mesmo tentar resgatar uma ideia de uma história que nos alimente, né? Que não seja uma história somente para ser desconstruída ou para ser deslegitimada, mas uma história que nos alimente como seres humanos e como uma sociedade. Essa ideia, né? Mas não é a ideia propriamente, não é só discutir indivíduos ou acontecimentos, ou fazer aquela história que seria extremamente positivista, por exemplo, né? Que fica focada somente nesses eventos. Mas ver, por exemplo, como homens do passado pensaram em como ser melhores, né? Como eles prescreveram certas regras de vida, poderiam trazer mais felicidade, que poderiam trazer mais acalento, né? Sossego à alma, né? Que poderia acalmar os corações, as aflições, os apetites, né? Isso que eu acho que vale a pena. A gente vive numa sociedade que a todo momento tem, come tal coisa, faça tanto de exercício, vai para musculação, não, é melhor fazer um aeróbico, não, também é na moda dos coaches, né, viva de tal modo, pense tal coisa, que a riqueza virá, essas coisas todas, e essas coisas todas, na verdade, não são novas, muito antes o contrário, né, a gente já passou por homens até muito mais inteligentes que nós, né, como Marco Aurélio, o grande Marco Aurélio, Sêneca, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, e mesmo os reis portugueses, que é um enfoque que eu quero dar aqui, né, os reis de Avis, por exemplo, como o grande Dom Duarte, Dom João I, o seu irmão, o seu filho, né, irmão de Dom Duarte, Dom Pedro, que ensinavam regras de vida, homens que se preocupavam, que dedicaram a vida a pensar em como ser feliz, como viver melhor, como pensar uma sociedade melhor. Então, eu queria trazer um canal para discutir um pouco isso, um enfoque um pouco disso. Além disso, obviamente, nós temos grandes eventos da história e momentos que a gente precisa entender, né, para a gente se entender como sociedade, ver como que esse mundo... Como que a gente chegou até aqui, né? Por exemplo, discutir um pouco a expansão portuguesa, né? A expansão marítima europeia, não só a expansão portuguesa, mas que é um grande evento da humanidade, o Renascimento, a Reforma Protestante, né? A Reforma Católica, né? Que aí também vem o surgimento dos jesuítas, que tem tanto a ver com a história do Brasil. Momentos, por exemplo, da Antiguidade, né? A própria... o fim de Roma, né? O fim do Império, de um grande império, né? Então, discutir esses grandes momentos também, eu acho que nos ajuda a pensar como que é a nossa sociedade, o que nós podemos fazer de diferente, né? Então, a proposta é mais ou menos essa, discutir primeiro, pensar uma história que seja uma história que nos alimente.
E pensando nessa história que nos alimente, né, eu pensei em alguns perfis de vídeo, alguns tipos de vídeo, melhor assim, cara, né, vídeos que seriam diferentes para atender um público diferente, né, vídeos, por exemplo, para quem gosta de vídeos maiores, mais densos, trazer uns vídeos mais professorais, mais densos mesmo, para discutir assuntos mais filosóficos ou assuntos que precisam de uma análise um pouco mais demorada, né? São vídeos que talvez vão ter um modelo um pouco mais de aula. Vídeos curtos também, aí nesses vídeos curtos eu peço em 2 tipos de vídeos, que seriam o primeiro, falar um pouco fazer umas resenhas de alguns livros que eu estou lendo, que eu já li, dar umas dicas de referências bibliográficas que sejam interessantes para todos, né, que sejam livros acessíveis e de fato interessantes para todo mundo. E também alguns vídeos mais curtinhos para falar às vezes de alguma personalidade histórica, né, falar da biografia de alguém, seja relevante, ou mesmo de algum acontecimento, e aí ir eu direto ao ponto, né? Não fazer análises muito longas, mas contar mesmo, fazer com uma estrutura mais narrativa, assim, para contar um evento ou a vida de alguém. Então, seriam esses vídeos a princípio que vão compor o canal, e aí depois nós vamos conversando. Desde já eu gostaria de agradecer muito. Vamos ver se o canal consegue prosperar. Espero que sim. Espero que a gente se encontre aqui muito mais vezes. Muito obrigada. Até mais.